Olá, pessoal. Bem, é o seguinte, como muitos estudantes têm demonstrado uma certa dificuldade para responder a alguns dos problemas da minha lista de exercícios, eu resolvi fazer alguns vídeos curtos, tá? Resolvendo alguns desses problemas. O primeiro problema que eu vou resolver com vocês é o problema da lista de calor sensível, problema número 2, tá? Então vamos prosseguir para a sua solução. Claramente, para a gente resolver o problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler. Então vamos ler. Um recipiente metálico de capacidade térmica desprezível contém 1000 gramas de água. Colocado sobre um bico de gás de um fogão, a temperatura do conjunto sobe 36 graus Celsius em 20 minutos. Neste mesmo bico de gás, a temperatura de uma marmita contendo uma refeição aumenta 30 graus Celsius em 10 minutos. Supondo constante a taxa de transferência de calor desse bico de gás, determine a capacidade térmica da marmita em calorias por grau Celsius. Aí a pessoa lê um problema desse, a primeira coisa que a pessoa faz é se desesperar, ficar com medo, porque não sabe fazer nada. Não, você senta o rabo na cadeira, como eu estou sentado aqui, e vai estudar para tentar fazer. O que é que eu digo nas aulas da gente? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai tentar resolver um problema? A primeira coisa é anotar os dados do problema, tá? Então vamos anotar. Eu tenho aí a massa da água, que é 1000 gramas, a variação de temperatura da água, que é 36 graus Celsius, porque ele diz que em um intervalo de tempo de 20 minutos, a temperatura da água foi acrescida de 36 graus Celsius. Então, o tempo em que a água esteve em contato com a fonte de calor, que é 20 minutos, vale ressaltar que 20 minutos é igual a 1/3 de hora, porque uma hora é 60 minutos. A variação de temperatura da marmita, que posteriormente é colocada na mesma fonte de calor, que é 30 graus Celsius, e sabendo que a marmita foi colocada durante 10 minutos, que é o que? 1/6 de hora. Aí, uma informação que também tem no enunciado do problema é que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. E aí? Qual é a dica, qual é a matada, o bizu mestre para resolver esse problema? O bizu mestre é o seguinte, se você observar, tanto a água quanto a marmita estão sujeitos à mesma fonte de calor. Que fonte de calor é essa? O fogão. E o fogão ele tem uma potência bem determinada. Essa potência ela é a mesma tanto para a água quanto para a marmita. Ok? Então, como a fonte de calor é a mesma, a potência fornecida à água é a mesma potência fornecida à marmita. E o que é potência? Potência média é energia dividido por intervalo de tempo. Porque um objeto ele recebe uma potência média quando ele está sujeito a uma fonte de energia durante um intervalo de tempo específico. Então, potência média é energia sobre tempo. No nosso caso, calor sobre tempo. Tudo bem? Ah, professor, e qual é o bizu aí associar? O bizu é o seguinte, eu vou usar o fato de que a potência térmica é a mesma, tanto para a água quanto para a marmita, e vou usar isso para encontrar o calor que a marmita está recebendo e, consequentemente, a capacidade térmica da marmita. Mas eu não tenho a potência da fonte. Como que eu vou descobrir a potência da fonte? Por isso que ele deu um monte de dados para a água. Eu vou utilizar o calor recebido pela água
e o tempo de aquecimento da água para obter a potência da fonte. Feito isso, eu uso a potência da fonte e a variação de temperatura da marmita, bem como o intervalo de tempo da marmita, para obter a sua capacidade térmica. Então, pessoal, nós sabemos que calor sensível é igual ao quê? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Para o caso em que você tem uma substância de massa definida, que é homogênea, que tem calor específico definido também. E este é o caso da água. Então, para a água, o que a gente vai ter? Massa de água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura da água, onde esses valores já foram anotados por vocês e estão especificados no enunciado, tá? Faça sempre seus problemas de maneira muito bem organizada, de modo que você consiga sempre ter em mente o que você está fazendo, ok? Tá bom, pessoal. Aí eu vou pegar esses valores e vou substituir na expressão para o calor sensível. O que eu vou obter? A massa de água é 1000 gramas, então o calor sensível da água será 1000 gramas multiplicado pelo calor específico da água, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, multiplicado pela variação de temperatura da água ao ser aquecida, que é 36 graus Celsius. 1000 vezes 1 vezes 36 dá o quê? 36.000 calorias. Este é o calor da água. O problema ainda não acabou. Lembra, eu preciso obter a potência do meu fogão, tá? E a partir dessa potência, eu vou obter a quantidade de calor fornecida à marmita e, consequentemente, a capacidade térmica da marmita. Então, onde é que eu vou usar esse calor fornecido à água? Na expressão para a potência, onde a potência média será o calor fornecido à água dividido pelo tempo de aquecimento da água, que nós também já sabemos, que é 20 minutos ou 1/3 de hora. Tudo bem, pessoal? A gente sabe que a potência, nesse caso, vai ser o quê? O calor fornecido à água dividido pelo intervalo de tempo de aquecimento da água. Nós acabamos de calcular que o calor fornecido à água é 36.000 calorias, enquanto que o seu tempo de aquecimento, que é dado no enunciado, é 20 minutos ou 1/3 de hora. Efetuando a substituição desses resultados, nós obtemos que a potência é 36.000 dividido por 1/3, que é a mesma coisa que 36.000 vezes 3, usando o fato de que quando eu tenho uma divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, e isso nos dá o resultado que a potência média do fogão é 108.000 calorias por hora. Esta potência que está submetida à água quando foi colocada em contato com a fonte térmica é a mesma potência que está submetida à marmita. Então, eu vou usar este raciocínio para obter o calor fornecido à marmita e a sua capacidade térmica, que é o que o problema pede. Ou seja, eu preciso me recordar de um argumento que nós já falamos no início do vídeo. E o argumento é: como a fonte de calor é a mesma, a potência fornecida à água é a mesma potência fornecida à marmita. Este é o bizu para resolver o problema. Então, qual vai ser a potência? Assim como é calor da água dividido pelo tempo de aquecimento da água, é calor fornecido à marmita dividido pelo tempo de aquecimento da marmita. Onde? O que é que nós vamos substituir nesse caso? A potência do fogão e o tempo de aquecimento da marmita. Substituindo, nós vamos encontrar o calor recebido pela marmita. Então, nós teremos que 108.000 é igual a Q da marmita sobre 1/6. O calor da marmita, eu pego 1/6, passo para o outro lado, como ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando,
Então, o calor da marmita vai ser o quê? 108.000 vezes 1/6. Isso dá 18.000 calorias. Como eu vou obter a capacidade térmica da marmita? Calor sensível, assim como ele é escrito como sendo massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, ele pode ser escrito também como capacidade térmica vezes variação de temperatura. E isso é o que vai acontecer para o caso da marmita, onde a variação de temperatura da marmita, com certeza você tem anotado aí no seu caderno, é 30 graus Celsius. Mais uma vez, efetuando as substituições necessárias, nós vamos ter o quê? 18.000, que é o calor fornecido à marmita, igual à sua capacidade calorífica, vezes a sua variação de temperatura, que é 30 graus Celsius. O 30 que está multiplicando passa para o outro lado. Ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, eu vou ter 18.000 dividido por 30, cuja resposta é, finalmente, 600 calorias por grau Celsius. Então, está aí a solução do problema. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como se faz. E qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim. Em breve eu colocarei mais soluções de problemas aqui nesta plataforma que eu encontrei para poder interagir com vocês durante este período complicado da nossa da nossa vida em si, tá? Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.